Olá, amigos! Está começando mais um programa Consciência Espírita. O nosso entrevistado de hoje é Luiz Augusto Sombrio. Ele é psicólogo clínico desde 1998. Antes disso, atuou por 15 anos em projetos eletrônicos. É palestrante espírita desde 1985. Atualmente, dedica-se preferencialmente a palestras e seminários estabelecendo a relação psicologia e espiritualidade. É membro da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, AMERGS, onde ministra o curso A Psicologia de Joana de Ângeles, com duração de 2 anos. Além disso, tem publicado alguns artigos em periódicos dentro e fora do estado. Também já participou de entrevistas de rádio e também na TV. Bem, é um prazer, Luiz Augusto, tê-lo aqui conosco hoje no programa. O Luiz Augusto que já esteve aqui numa outra ocasião no programa Consciência Espírita, e hoje ele vai nos falar sobre os gigantes destruidores da alma. Então, Luiz Augusto, em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui conosco. E já te pergunto, de imediato, o que são esses gigantes destruidores da alma? Bom, antes de tudo, é um prazer estarmos aqui novamente em Rio Grande. E os gigantes destruidores da alma é um termo que Joana de Ângeles se utiliza, tomando por empréstimo o mesmo título do professor Mirei Lopes, para se referir a 4 sentimentos um tanto doentios que nós temos e todos nós bem conhecemos, quais sejam o vitimismo, o ressentimento, a inveja e os ciúmes. Então, são sentimentos habituais do ser humano e que realmente nos pesam na existência e com certeza, são muitas vezes a origem de comportamentos mesmo delituosos, criminosos. Com certeza. O ciúme, por exemplo, é um dos, vamos dizer, mais comentados e mais preocupantes, principalmente nos relacionamentos entre casais. Embora nós saibamos que também existem dentro das próprias famílias, pai e filhos, entre irmãos. Mas algumas pessoas, Luiz Augusto, também dizem que o ciúme, por exemplo, no relacionamento amoroso, seria até bom. Isso é verdade? Sim. Olha, realmente isso corre assim de boca em boca, de que os ciúmes, ou ciúme, as duas possibilidades estão na nossa língua, de que os ciúmes é uma prova de amor. Não é dessa forma que nós pensamos, porque o ciúmes ele é uma relação de posse, é um sentimento de posse de uma pessoa sobre a outra. Então, não me parece que ciúmes seja uma prova de amor. Antes de tudo, é uma prova de posse, de necessidades afetivas que essa pessoa possui e que de alguma forma procura compensar através de relações doentias. Somos seres humanos, evidentemente todos nós temos ciúmes, às vezes pouco, às vezes um tanto mais. Mas não podemos dizer que o ciúmes é uma prova do amor. Antes de tudo, o amor é uma possibilidade de libertar o outro, de permitir que cada um possa, a cada manhã, refazer, ou melhor, decidir novamente por estar ali ou não. Isso eu acho que faz mais interessante e de maior valor um relacionamento. Cada dia há uma nova decisão de continuar naquele relacionamento ou sair. Agora, quando nós estamos aprisionados, de que valor tem? Então, os ciúmes definitivamente não é uma prova de amor. Mas seria bom dizer que os ciúmes não necessariamente ele existe numa relação amorosa, numa relação conjugal. Pois que o ciúmes ele tem nos seus primórdios uma experiência que todos nós passamos, ou pelo menos aquelas pessoas que não foram filhos únicos, que é a disputa do amor materno. Porque o ciúmes ele é sempre uma relação triangular. 2 ou mais pessoas
que disputam o amor de uma terceira. Então, 2 filhos que disputam o amor da mãe. Né? Então, nos ciúmes, existe um rival real ou imaginário. E esses rivais estariam disputando este amor. Né? No que difere da inveja, as pessoas muitas vezes fazem uma confusão e trocam um por outro. Né? Porque a inveja é uma relação a 2. Né? Uma pessoa tem inveja de outra e não há um terceiro, nem real nem imaginário. E no ciúme sempre há. Num ciúmes... Ou seja, o ciúmes ele é sempre um medo, né, de perder alguém muitas vezes, Isso. ou essa disputa, né, do amor dos pais, como tu disseste. É de perder alguém para outro. Exatamente. Né? Então esta é a definição assim mais apropriada para os ciúmes, diferente da inveja. Então nós sentimos ciúmes enquanto filhos, né? Nós podemos sentir ciúmes de amigos, às vezes a gente vê isso também, né? Entre adolescentes, né? Me parece que mais entre meninas, né? E mesmo, enfim, em relações de trabalho, pode haver relações de ciúmes, né? Então ela existe de toda parte. E uma outra forma de nós denominarmos os ciúmes é o medo de perder, que é uma questão que, inclusive, tomando com estas palavras, medo de perder, nos enseja assim uma reflexão muito ampla, né? Porque o ser humano, ele tem muitos medos de perda, né? Medo de perder pessoas, o que é uma tolice, porque ninguém é de ninguém. Exato. Né? Medo de perder pessoas, ou medo de perder status, medo de perder dinheiro, medo, enfim, de perder uma série de coisas. Então, o medo de perder, ele realmente nos aprisiona. O crescimento psíquico, o crescimento espiritual e mesmo o crescimento material, ele tem no medo de perder um obstáculo. Porque então nós nos apegamos às coisas, porque nós temos medo de perdê-las, nós nos agarramos nelas e ficamos aprisionados nelas. Poderia ser até a questão do medo da mudança, como algumas pessoas também têm. Medo da mudança. Algo novo, algo diferente. Bom, isso eu já conheço. Isso. Então eu tenho medo de inovar, de buscar uma coisa nova, porque eu não sei como é desconhecido, né? Então às vezes nós ficamos presos num estado de uma certa mediocridade, porque tememos que uma mudança possa trazer algo pior. Né? Então, a partir daí, deixa de haver crescimento. A pessoa fica estagnada por este medo do novo. O novo, ele é por demais importante, e nós temos que ter, diferentemente do medo de perder, nós temos que ter vontade de ganhar. Então a vontade de ganhar, ela traz uma coragem, ela traz uma espécie de uma ousadia saudável, né? Uma renovação. Então quem tem medo de perder se agarra nas coisas que tem, como um tio Patinhas na sua caixa forte, e ele não avança. Mas quem não tem medo de perder, ele vai adiante. As coisas não lhe prendem. Então ele realmente pode aprender e experimentar muitas coisas, né? Se tornar uma pessoa mais rica. Luiz Augusto, enquanto tu estavas falando sobre essas questões do medo, do ciúme, me ocorreu assim, a própria morte, né? A nossa morte física. Sim. Se nós pensarmos nisso, que todos nós não vamos permanecer, né? Somos espíritos eternos, mas enquanto este ser que está vivenciando essa vida agora, ela vai chegar a um ponto final. Então nós nascemos sozinhos e vamos desencarnar também sozinhos. Como tu disseste, ninguém é de ninguém. Então esse medo de perder, de qualquer forma, vai chegar um momento que vai haver essa separação, ou o medo do novo, ou só o acumular com medo de perder alguma coisa. Quando nós morrermos, né, fisicamente, nada disso nós vamos levar. Tudo vai ficar aqui. Até há alguém que diga que o medo da morte é os ciúmes da vida.
né? Quer dizer, o medo da morte é o medo de perder a vida, né? Então, o medo da morte é os ciúmes da vida. Sem dúvida, não há, muito embora a morte é aquilo que nós temos como certo, e que na doutrina espírita é um desencarne, né? Apenas a perda de um corpo denso, nada mais do que isto, mas a vida nos traz perdas, né? Nós temos perdas pessoais, nós temos perdas às vezes mais distantes. Temos há pouco aí o falecimento do Michael Jackson. Quantas pessoas choraram por esta perda? Pessoas distantes, mas que lamentaram essas perdas. Então, todos nós temos perdas, não há como evitá-las. A diferença é de que como cada um de nós lidamos com isto, né? Algumas pessoas não admitem perder, né? E outras entendem que a vida é mudança. Aliás, é uma abordagem bastante budista até, né? Esse enfoque. A vida é eterna mudança. Não há nada permanente. A única coisa permanente, paradoxalmente, a única coisa permanente é a mudança. Então, se nós pudéssemos ter esta convicção de que a vida é mudança, nós não nos apegaríamos às coisas. E nós estaríamos livres para mudar e mudar para melhor, naturalmente, né? E a morte seria mais uma destas mudanças, né? Uma mudança significativa, com certeza, né? Com certeza. Mas, Luiz Augusto, retomando nessa questão dos ciúmes, né, particularmente no campo dos relacionamentos amorosos, no nosso estágio que ainda nós nos encontramos, poderíamos considerar que ele ainda é, vamos dizer assim, natural, mas a questão é como nós lidamos com ele, ou quem sabe a dose de ciúmes que nós tenhamos? Acho que a gente pode colocar como natural da nossa condição humana, né? Então, evidentemente, nós não devemos nos punir ou nos culpar por sentirmos alguns ciúmes. O que ocorre é que algumas pessoas têm um ciúmes doentio. Eu lembro-me, por exemplo, de um casal de adolescentes que eles tinham muitos ciúmes um do outro. Havia muita insegurança no relacionamento. Então, quando eles andavam juntos pela rua, pela calçada, eles combinaram entre si que ambos deveriam caminhar olhando para o chão, para que ninguém lançasse os olhos sobre um garoto ou uma garota. Quando ambos estavam em casa e a menina, por exemplo, tivesse que levar o lixo lá na calçada que a mãe tivesse lhe pedido, ela telefonava para o namorado para comunicar: fulano, eu vou sair de casa para levar o lixo na calçada, para que não houvesse qualquer suspeita, né? Então, até é irônica essa situação, mas a gente tem situações de ciúmes patológico, né? Então, aí realmente são situações que devem ser trabalhadas clinicamente. Mas, muito embora nós não sejamos portadores de um problema desta intensidade, nós devemos refletir sobre essas coisas, né? É sempre renovar esta concepção de que nós não temos prisioneiros, que nós não podemos sequestrar ninguém, de que a vida pode mudar, que o futuro ele é incerto. Não há segurança na vida, não há segurança externa. A segurança está dentro de mim. Se eu tiver segurança de poder lidar com qualquer situação que a vida me apresente, então eu tenho segurança interna. Agora, externamente, quem poderá dizer o dia de amanhã, né? Quem está ao meu lado poderá não mais estar. As posses que eu tenho, poderei perdê-las. Então nós temos que realmente viver aceitando a mudança como natural, inclusive dando assim um bem-vindo, irmã mudança, né? Seja bem-vinda, porque é natural, né? E isto é movimento, isto é crescer, e aí a felicidade, porque é impossível sermos felizes
numa estagnação. O ser humano, por natureza, tem anseios, Claro. tem sonhos. E esses sonhos, eles sempre se projetam para o futuro, para uma mudança, pois. Vivermos sem sonhos, o que será? Será estar morto em vida, né? Com certeza. E Luiz Augusto, aproveitando que tu és espírita e psicólogo, Pois não. vou te lançar uma pergunta assim. Algumas pessoas chegam, né, a dizer que aqueles que são muito ciumentos, né, quando tem um casal e um em particular é muito ciumento, pensando-se em termos de traição, que um tenha medo de ser traído, como Sim. no caso do casal que tu mencionastes, que este que teria a maior probabilidade de ser o traidor, o mais ciumento. Esta é uma interpretação que às vezes cabe, né? Não necessariamente. Às vezes cabe. Então, o raciocínio nesse caso é mais ou menos o seguinte, né? A pessoa que sente muitos ciúmes, ela é portadora do desejo de trair. Mas ela esconde isso de si mesma, não aceita. Né? Então, isso fica no seu inconsciente, esse desejo. E ele aparece de uma forma distorcida, a sua consciência, e projetada no outro. É um processo psicológico muito comum. Aquilo que nós temos e não conhecemos dentro de nós, nós acreditamos estar no outro. Então, a pessoa acredita que está no outro o desejo de trair. Então, ele está projetando, que quando ela mesma tem o desejo. E, às vezes, isso realmente acontece, né? Basta a gente, às vezes, analisar uma história, a gente vê que aquele que tinha medo de sofrer uma traição é quem trai, né? Então, isso ocorre. Bom, e a inveja, então, tu poderia nos falar um pouquinho mais a respeito dessa diferença, do que seria esse sentimento, que com certeza ele é destruidor da alma, né? Sim, a inveja, ele é bastante destrutivo. A inveja, ela tem como origem o sentimento de inferioridade, né? O sentimento de menos-valia, de autodesqualificação. Então, a pessoa se sentindo diminuída, inferiorizada, ela hostiliza quem está, digamos assim, acima ou melhor dela. Quem adquiriu mais coisas do que ela, quem conseguiu uma posição melhor que a dela, e até a inveja porque alguém conseguiu uma esposa mais bonita que a sua, ou seja o que for. Quer dizer, qualquer situação, ela possibilita um sentimento de inveja. Mas ela tem como nascedouro o sentimento de inferioridade. Então, nesta condição, a pessoa sentindo-se inferior e incapaz de alcançar aquilo que ela desejaria, ela hostiliza aquele outro que já alcançou. E normalmente ela lança dardos mentais, então são irradiações energéticas pelo pensamento, que é o velho chamado olho grande, né, em direção àquela pessoa. Muitas vezes ela vai caluniar, vai usar de maledicência, da fofoca, como nós chamamos, né? Porque em vez dela galgar aqueles degraus para obter aquilo que o outro obteve, ela procura puxar o outro para baixo. Ou seja, ao invés de admirar e tentar chegar lá, não, ela faz com que ele baixe e fique ao seu nível. Exatamente. E a ideia, embora isso não seja consciente, mas é assim que se dá, é de que se aqueles que estão além de mim recuarem, eu não vou sentir tanto a minha inferioridade, seremos todos iguais. Digamos assim, uma pessoa de uma baixíssima estatura, se ele está, os seus amigos são de um time de basquete, ele vai se sentir muito inferiorizado e isso pode lhe trazer um sentimento de inveja. Mas se os seus amigos diminuíssem de tamanho, ele estaria se sentindo normal, bem, né? Sem nenhuma discrepância. Então a inveja, ela mais ou menos faz isto, né? Ela trata de destruir para que ela possa se sentir menos mal com o que é, ou melhor, com o que não é, pois que acredita que não é. Então, mais ou menos, este é o dispositivo básico da inveja. Porque
Porque muitas vezes não significa que essa pessoa ela seja inferior, é ela que se está considerando e neste momento está se colocando nessa condição. Exatamente. Há uma diferença aí, pois que sentir-se inferior não necessariamente significa que se é inferior. Aliás, quem pode avaliar a inferioridade de alguém? Porque se nós pudéssemos nos comparar de uma forma assim muito fidedigna, muito transparente com as outras pessoas, nós perceberíamos que aquelas pessoas com as quais eu me comparo, elas poderão ter algumas qualidades que eu não tenho, mas eu também teria algumas qualidades que eles não têm. Nós não seremos jamais iguais. E dificilmente eu não terei algumas habilidades que serão melhores que outro. Então, mesmo que sejam habilidades manuais, enfim, né? Então essas comparações, elas são realmente assim uma pobreza do ser humano. Uma pessoa, por exemplo, que ela adquire um título superior e ela tem um trabalho intelectual. Digamos que ela se compare com um pedreiro que constrói casas e ela se acha superior e o pedreiro se sinta inferior. Isto é uma comparação muito falsa. Eu, particularmente, te afirmo, se eu fosse construir uma casa, olha, eu não moraria dentro dela, porque não sei quantos dias ela ficaria de pé. Não me sinto em mínimas condições de colocar um tijolo sobre o outro. Então, há habilidades que as pessoas têm. Cada um tem o seu conhecimento, as suas habilidades e deve explorá-las, né? Deve explorá-las. E a inveja, então, ela trabalha muito com esta comparação. O problema, um outro problema da inveja é a comparação. As pessoas se comparam e desta comparação resulta ou um sentimento de inferioridade, que não é bom, ou um sentimento de superioridade, que também não é bom, porque daí é orgulho, é soberba, é presunção. Então, nós nos compararmos às outras pessoas é um processo bastante perigoso. Tenhamos cuidado com este processo, né? Ao invés de nos compararmos com as outras pessoas e tomarmos os outros como referências para a minha vida, eu devo autocomparar-me. Como eu estava ontem? Hoje sou melhor, pior ou igual a ontem? Ontem tinha mais habilidades, menos habilidades. Hoje eu sou uma pessoa mais generosa, menos. Hoje sou mais egoísta. Hoje sou mais orgulhoso. Ou hoje sou mais humilde. Hoje sou mais atencioso. Hoje sou mais simpático. Nós precisamos nos autocomparar para observar se estamos crescendo. Então nosso centro de referência estará dentro de nós mesmos. E seguramente nós teremos um ganho com isso, sem esse problema da inveja, né, que resulta da comparação com outras pessoas. Claro, além de estarmos nos autoavaliando e com certeza vamos buscar uma melhora, né? Porque ninguém vai querer ser pior hoje do que foi antes, né? Com certeza não, né? Bom, mas Luiz, quando tu fala então nos gigantes destruidores da alma, tu já nos falaste no ciúme, na inveja. E o que é esse vitimismo que tu citaste? O vitimismo é um termo pouco comum, mas a gente explicando todo mundo vai entender, até porque, bom, quem de nós não tem um pouquinho de cada um? São os temperinhos amargos da nossa vida, não? O vitimismo, ou seja, o vitimismo é este comportamento e um sentimento que leva a um comportamento de vítima. Então, a vítima é aquela pessoa que se sente inferior a tudo e a todos. Mas falamos aqui não vítima no sentido do direito civil, a vítima de um crime, a vítima de um roubo, a pessoa que sofre uma violência. Não é este sentido da vítima, né? Nós falamos de vítima enquanto aquela pessoa que nutre um sentimento de vítima. Ela poderá ter sido uma real vítima de uma violência ou não,
né? Alguém que sofre uma violência pode nutrir sentimentos positivos, de superação, de vamos lá, isso já passou, a vida tem esses aborrecimentos mesmo. E outra pessoa que talvez não tenha passado por nada disso, pode se sentir vítima da vida. Então, ela normalmente, ela sente que a vida está sendo injusta com ela. E falando em vida injusta, muitas vezes ela, inclusive, define alguns culpados. É o governo, bom, esse aí é o mais comum, né? Então, o governo, presidente, às vezes eu ouço dos professores dizendo, olha, a governadora não pagou, né? Então, o vitimismo acham responsável numa única pessoa, né? Então a vítima, ela encontra responsáveis por sua dor. Então é um dispositivo que leva ela a não assumir responsabilidades pelas dificuldades que vive. Então ela faz o velho processo do bode expiatório, né? Então, que é de encontrar um responsável fora. Eu não sei se tu conheces qual a origem do bode expiatório. Sim, mas acho que até seria interessante. Sim. Pode relatar para nós. Então, porque entre os judeus havia uma ritualística onde se sacrificava um bode e fazia-se sangrar até morrer. E as pessoas que participavam deste ritual, elas transferiam ritualmente os seus problemas e as responsabilidades dos seus problemas para o bode. Então, digamos assim, os seus pecados, as suas faltas, eram colocadas sobre o bode. Isso era muito, muito interessante, viu? Porque a pessoa se eximia de suas faltas e o bode carregava tudo aquilo, levava a culpa. Então, era o bode expiatório, né? E a gente ainda conhece isso, só que a gente, em vez de fazer isso com um bode, a gente arranja uma pessoa, né? Então, a gente arranja alguém que seja o responsável. Numa empresa, normalmente o bode expiatório é aquele que recém saiu, né? Então se coloca todas as culpas todas dele, ele não pode mais se defender e tal. Então, esse é o processo do bode expiatório. Então, o vitimismo, ele trata de encontrar outros responsáveis pelas dificuldades e sofrimentos que vive. Então há, evidentemente, uma espécie assim, de um abandono pelo esforço, pela mudança. A pessoa que está na posição da vítima, ela delega todo o seu poder de vida e de transformação aos outros. Ou seja, na vida dela nada dá certo, ela não tem sorte, tudo dá errado. Isso. E eu só seria feliz se o meu chefe me desse um aumento, se o meu esposo me desse mais atenção, se o governo tivesse uma política melhor. Então, quem pode me fazer feliz sob esta ótica são os outros. E eu não tenho poder nenhum sobre isto. A minha felicidade depende dos outros e não depende de mim. Então, a pessoa que está nesta posição da vítima, ela delega, ela transfere o seu poder de vida aos outros. E diz assim, é como se fosse assim, guarde a sua vida, a minha vida contigo. E decida o que tu vais fazer dela. Que é uma estupidez, né? Com certeza. Bem, esse assunto realmente, né, Luiz, ele é muito interessante, mas nós vamos dar um breve intervalo e já retornamos com o programa Consciência Espírita. Hoje com o tema Gigantes Destruidores da Alma, com o nosso convidado, Luiz Augusto Sombril. Estamos retornando com o programa Consciência Espírita. Hoje com o tema Gigantes Destruidores da Alma, com o nosso convidado, Luiz Augusto Sombril. Luiz, no finalzinho do primeiro bloco, nós estávamos falando sobre o vitimismo, né? Tu nos explicaste o que é essa expressão. Mas
Essas pessoas que se consideram vítimas, né, que tudo dá errado para elas, que alguém é o culpado, esse chamado bode expiatório, muitas vezes elas também não utilizam essa posição de vítima para controlar as outras pessoas? Exatamente. Há um lado obscuro da vítima e que muitas vezes ela não tem consciência de fazê-lo. As pessoas que estão no seu entorno poderão também não ter consciência do que está acontecendo, que é uma manipulação. Então, ela se colocando num papel de vítima, ela sensibiliza as outras pessoas de uma forma que a gente pode chamar mesmo de uma manipulação. Ela manipula os sentimentos dos outros. Ela manipula provocando um sentimento de piedade. Então, esse sentimento de piedade resulta com que se façam as vontades daquela vítima. Então, o outro lado da vítima é uma manipulação, é uma situação de domínio sobre pessoas. Então, ela, às vezes, por exemplo, em família, né? Às vezes ela pode afirmar que ela não é tão bem tratada, que ela não é tão bem cuidada, enfim, e fazendo desta forma com que todos intensifiquem a sua atenção sobre ela, né? E acabem atendendo a ela em suas vontades, né? Às vezes, por exemplo, uma mãe com os seus filhos, né? Então os filhos chegam à idade de sair de casa. A mãe, digamos que nesse exemplo seja uma mãe viúva, ela vai se sentir sozinha, visto que os filhos vão fazer o seu próprio caminho. Então ela pode utilizar desta manipulação, ela vai se sentir vítima da vida, mas vai passar a manipular os filhos, de modo que eles não se afastem dela. E isto muitas vezes acaba funcionando, né? Então os filhos têm pena da mãe. Claro, como vou embora e vou deixar minha mãe sozinha, né? Exatamente, né? Então, e a mãe não vê qualquer outra alternativa para essa situação, né? Quando poderia mudar a sua vida, né? Preenchê-la de outras formas, né? Mudando, como nós falávamos anteriormente, né? Dando ensejo a outras realizações, a outros aprendizados, mas ela não vê estas possibilidades, não considera estas escolhas que seriam escolhas saudáveis. Então ela passa a manipular e muitas vezes estas pessoas ficam aprisionadas sob este jugo. Inclusive estas situações às vezes são situações que a gente acolhe no consultório psicológico, né? Pessoas que estão aprisionadas e não conseguem enxergar o que está acontecendo. Mas nessas situações, quando há esta consciência, isto é muito comum, quando há essa consciência de que essa pessoa ela abusa desse comportamento, isto passa a gerar um asco das pessoas. Então elas começam a dizer assim, eu não vou lá, que a fulana só se queixa da vida, só fala em doença, só fala em coisa ruim, está sempre mal. Então chega uma certa altura que as pessoas acabam se afastando, porque não suportam mais. Passam a ter consciência do que está acontecendo, né? Então, ou seja, que aquela pessoa está querendo manipular. Está manipulando, exatamente, né? Então ela às vezes se faz de doente para que as pessoas venham visitá-la, né? Eu me perguntaria, que razão eu tenho para visitar uma pessoa que está se fazendo de doente, né? Não há muito prazer nisso, né? A gente gosta de visitar alguém que está bem, alguém que é simpático, espirituoso. E até visita-se quem está doente também, né? Porque gosta, para auxiliar, por compaixão, por N sentimentos, mas porque sabe que a pessoa está doente. Sim. E não fingindo também. E a pessoa que está doente e ela vive isso com naturalidade, é uma coisa prazerosa. Claro. A gente vai até lá, neste ajuda, momento, né?
Agora, a pessoa que está no vitimismo, a gente já vê pela conversa dela, está tudo ruim, só vai piorar, né? Então, é interessante. Essas pessoas às vezes se queixam que estão doentes, que não têm solução e que estão sofrendo. E a gente vê às vezes situações onde isso muda. Daqui a pouco, embora continuando no queixume, a queixa é outra. Mas Deus não me leva, o que está acontecendo? Eu estou sofrendo tanto, Ele não me chama, o que é, né? Então o negócio é reclamar, né? Seja de quem for, como tu disseste antes, né? Do governo, até de Deus. Isso, a gente tem que achar um jeito de imputar as responsabilidades para os outros. Mesmo que nós não estejamos assim, identificados com esse comportamento, todos nós trazemos, às vezes, alguns rasgos de vitimismo, quando nós nos sentimos injustiçados pela vida, quando nós acreditamos que fizemos, talvez, tanto esforço, isso não foi recompensado, quando alguma pessoa amiga nos voltou as costas, né? Quando o nosso trabalho não foi valorizado. Então, nós nos sentimos vítimas da vida. O Espiritismo não concorda de forma alguma com isso. Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito. Então, tudo que se dá hoje tem um efeito, ou melhor, tem uma causa, embora eu a desconheça. Então, nós guardamos essa noção de que não há injustiça na vida, porque Deus não é injusto. Então, o sentimento de vítima não tem lugar dentro desse sistema de crenças, né? E por outro lado, o Espiritismo nos traz esta proposta de co-criadores. Então, nós construindo junto com Deus, construindo um mundo melhor. Então, me vitimizar não muda em nada o mundo, mas eu assumir o meu papel na minha sociedade, na minha família, ou melhor, na criação divina, isto faz da vida ou do mundo um mundo melhor. Eu trago a minha parcela de colaboração e nós construímos. E se estava ruim, vai ficar melhor. Então esta é a saída quando as coisas estão difíceis. É trabalhar mais, é se esforçar mais, é mudar. E não nos atirarmos, nos prostrarmos, nos dizendo ser vítimas, né? E aí já vem a depressão também, né? Ou seja, uma coisa vai levando a outra. Vai levando a outra, a pessoa vai se afundando. Com certeza. Luiz Augusto, também falaste sobre o ressentimento, né? Isso também é um sentimento que passa por muitas pessoas. Alguém lhe fez algo e aquela pessoa fica depois remoendo, fica ressentida, né? Como se diz. O que tu podes nos falar sobre isso? A própria palavra ressentimento, ela já mais ou menos nos diz o que seja. Sentimento. Então, o ressentimento é um sentimento recorrente. Eu acho que até nós já falamos de outra oportunidade aqui. É como um disco, aqueles discos antigos de vinil trancados, né? Então fica uma frase sempre repetindo. Então, por exemplo, ele me traiu, ela me traiu, ela me traiu. O disco trancou. E o ressentimento, então, ele é um sentimento recorrente, doloroso. É uma ferida que não se fecha. Inclusive, a pessoa, ela não faz, muitas vezes, qualquer esforço para fechar a ferida. Ela fica explorando a ferida, ela coloca o dedo na própria ferida e parece ter um certo gozo doentio em fazendo com que ela doa um pouquinho mais, né? Então, no ressentimento, normalmente há uma ferida. Mas também se afirma muito, isso se encontra em qualquer livro, que o ressentimento é uma raiva guardada. Então, se a raiva fosse uma brasa assim, fervente, a raiva eu poderia direcioná-la a uma outra pessoa, jogando a brasa para queimar uma pessoa, ou eu poderia engolir a brasa ardente, que é reprimir a raiva e guardar dentro de mim. Neste caso, nós temos
o ressentimento. Então, ele me traiu, coitado de mim, já vem um pouquinho de vitimismo. Já vai misturando um pouco, isso, né? E se der também já vem um ciúmes, né? E a comparação, porque... Já vem ela é melhor do que eu. Eu ouvi essa semana uma moça dizendo, e a outra ainda é mais jovem do que eu, então já vem a comparação. É comum, né? Queixas femininas. Aliás, nesse caso, é complicado de qualquer forma, né? Porque ser mais nova é mais nova. E se for mais velha? Complica o que ela tem, que ele ainda foi procurar uma mais velha que eu não tenho. Ou seja, qualquer situação é complicada. A gente sempre se complica, né? Esses são os problemas que nós trazemos, esses são os problemas. Então, perdi o fio da meada. Estava falando do ressentimento. Sentimento. Então, é uma raiva guardada, né? É uma raiva que muitas vezes as pessoas dizem, não tenho, eu não guardo raivas. Mas está cheia de ressentimentos, né? Que seria bom que ela pudesse reconhecer como raiva, se ela pudesse fazer uma catarse, né? Se ela pudesse alcançar esta raiva, expressá-la, evidentemente trazendo isto não como um ato agressivo contra qualquer pessoa, mas como uma forma de trazer isto à consciência, expressá-la de uma forma criativa, riscando, desenhando, cavando na terra, chutando almofadas, ou seja, como fosse, né? Reconhecendo, expressando a raiva e aí trabalhando realmente o sentimento na sua forma original. Então é importante que fique claro, né? Ressentimento é raiva, porque nós falamos que ressentimento é uma ferida, né? Como funciona um cãozinho? O cãozinho está dormindo e nós passamos perto e sem nos darmos conta, nós pisamos no rabo do cão. Nós ferimos o cão. Qual a reação dele? É de raiva. Nós machucamos ele e ele reage com raiva e vai querer morder. Quando alguém me machuca, a minha tendência, não necessariamente, né? Nós desejamos superar isso. Mas a minha tendência é sentir raiva. E quando alguém me machuca, eu abri uma ferida. Mas muitas vezes, porque não nos permitimos sentir raiva, nós engolimos isso na forma de ressentimento. Então é muito importante que se frise. É bom poder superar a raiva. Alguém pisou no meu pé, eu dizer, né, vai com Deus. Sem qualquer raiva ou ressentimento. Mas, se nós temos raiva ainda, é melhor que tenhamos consciência da raiva e não ficamos guardando ela escondido. E com consciência da raiva, é importante que a gente não a despeje de uma forma destrutiva. Então, eu senti raiva e vou trabalhar esta raiva comigo. Mas, Augusto, enquanto tu estás falando sobre isso, me ocorreu assim, às vezes as pessoas magoam outras, né, através de palavras, até mesmo de atos, e aquele não expressa, né, essa raiva, aquilo que ele está descontente, e fica guardando. Não, eu vou superar, né, vou me mostrar superior, não vou dizer nada, mas lá no fundinho não. Guardou. Só que ele chega um dia que ele não aguenta mais, aí vem e passa como um trator por cima, né? Eu acho que às vezes isso, inclusive, é um problema do orgulho, né? De não poder, como se diz assim... Mais um gigante. De não poder dar o gostinho para o outro, né? Assim a gente de que diz, foi magoado, foi ferido. De que ela conseguiu me ferir, né? Faz de conta que eu sou impenetrável, né? Então, seria muito bom se a gente pudesse dizer, olha, você me magoou, você me feriu, fiquei chateado com o que tu disse, né? Eu não esperaria essa sua colocação, né? Quem sabe outra pessoa possa explicar melhor, talvez eu possa entender, talvez eu até perceba que ela está com a razão, então as coisas se esclareçam, né? Mas pelo menos eu poderia expressar isso. E quando a gente expressa, muitas vezes há um alívio. Claro. Porque quando a gente não expressa, e isso é muito comum, nós ficamos fazendo aqueles diálogos mentais.
Então nós fazemos toda uma briga e dentro da nossa mente, né? E aí eu estou brigando com ela dentro da minha mente, brigando e digo, respondo e ouço. Aí quando eu encontro ela, eu já saio xingando, né? Que é o desfecho da briga, né? Então, diálogo mental... Talvez a pessoa nem espere mais nesse momento também. Já nem lembra mais por que está brigando. São os diálogos mentais. Há uma anedota que conta que uma pessoa já era num horário meio adiantado da noite, ela precisava de um martelo dentro da sua casa. Mas não tinha um martelo. Ela pensou, bom, eu vou pedir para o meu vizinho. Mas tão tarde, ele vai acordar de mau humor, ele vai me atender de mau humor, daí eu vou pedir o martelo, aí ele vai me responder não sei o quê, eu vou dizer isso, ele vai me responder aquilo, e eu vou dizer isso, e ele aquilo. E ele já estava bufando de raiva, sai porta fora, bate na porta do vizinho, o vizinho abre a porta sonolento mesmo, e ele diz, e tu pega aquele martelo e pontinhos, né? Que era o desfecho do diálogo mental dele. E o coitado do vizinho dormindo nem sabia o que estava acontecendo. Nem entendeu nada, né? Então, é muito ruim, muito doentio, diálogo mental. Normalmente, ele adensa, assim, a nossa energia, os nossos sentimentos tendem, assim, a adentrar nos campos dos destruidores da alma, né? Luiz Augusto, nós estamos conversando, né, e é claro que os nossos telespectadores, muitos devem estar se colocando em algumas dessas situações, e todos nós já passamos, talvez, por alguns momentos como esse, mas eu gostaria que tu me dissesses assim, e do ponto de vista espírita, né, nós que somos espíritos imortais, como é que ficam todos esses atos destruidores da alma? Nós levamos isso conosco? Como é que ficamos depois do nosso desencarne? Por exemplo, alguém com muito ciúme ou com muita inveja, e aí desencarna, como é que ele vai, né, lá para o outro lado, como a gente diz? Nós levamos. O desencarne por si só, ele não promove nenhuma mudança, né, como se fosse uma mágica, né? Nem para melhor, nem para pior, nós continuamos os mesmos. É importante que se diga que às vezes nos instantes finais ou nos dias derradeiros podem haver grandes mudanças. Naqueles momentos de dor, onde a pessoa vislumbra o que realmente é essencial na vida, e isso às vezes ocorre, né? Isto pode ser muito importante. Esses dias derradeiros e mesmo os instantes finais, onde às vezes aquela pessoa tem um insight, ela descortina um todo que antes não vira, né? E promove mudanças por este sofrimento. Então o sofrimento aí patrocinando mudanças e melhorias. Mas no desencarne nós levamos esses mesmos sentimentos por outro lado, né? E do outro lado, embora levando-os consigo, ainda temos as mesmas possibilidades de curá-los, o que evidentemente depende do empenho, do desejo de cada um de nós. Esses sentimentos, então, eles acabam muitas vezes patrocinando o que nós chamamos de processos obsessivos, que são estas relações de espíritos desencarnados com espíritos encarnados, relações doentias, né? Então, nada raro tomarmos conhecimento de pessoas, no caso mulheres, que trazem obsessores, que foram seus esposos em vidas anteriores. Então, a lógica é muito simples, né? A relação marido e mulher em tempos atrás era uma relação de posse. O homem detinha a posse da mulher. Literalmente era uma posse. Né? A mulher vivia para servir o pai e os irmãos, e depois, quando casava, servia o marido e os filhos. Quando desencarnavam, esposo e esposa, né, levavam isso adiante. Mas por alguma situação qualquer, só ela reencarna. E esse marido vai dizer, mas como? Ela é minha mulher ainda?
e muitas vezes fica perseguindo essa mulher, relações de amor doentias, e ainda persegue essa mulher. Então, esses sentimentos, eles persistem. Sentimentos de inveja, então, muitas vezes também patrocinam esses processos obsessivos. Aquela pessoa que não traz consigo uma vigilância e uma oração, como Jesus nos preconizou, orai e vigiai, às vezes podem ser objeto de espíritos invejosos. Aliás, Allan Kardec se refere a isso. Espíritos invejosos. Espíritos invejosos que veem que aquela pessoa tem ou adquiriu algo que ela inveja, e ela passa a atingir esta pessoa, evidentemente, que está desguarnecida espiritualmente. Então, todos esses sentimentos, eles continuam a existir ainda, né? Ressentimentos, raivas, ciúmes, vitimismo. E quando nós trabalhamos dialogando com os espíritos nas sessões mediúnicas, estes sentimentos todos são objeto daquela conversa, né? Então a pessoa que conversa com os espíritos nas casas espíritas, ele é, digamos assim, uma espécie de psicólogo de espíritos. Ele está ajudando. E os dramas são os mesmos, não diferem. Diferem algumas situações específicas, porque ele é um espírito, muitas vezes está se relacionando com pessoas encarnadas. Então há suas especificidades. Mas são muito comuns. E aí, então, espíritos doentes, espíritos sofredores, ou espíritos agressores mesmos, trazem esses processos aí, muitas vezes em espíritos agressores existem esses sentimentos de inferioridade. Existem feridas que não foram cicatrizadas, desencarnam e desejam realizar uma vingança. Mas se nós conseguirmos, pelo diálogo com eles, como se o fizéssemos com uma pessoa qualquer, ultrapassar esta camada do ódio, da raiva, da vingança, e encontrarmos a ferida, o sentimento de dor, e possibilitar a ele, encorajá-lo de que fale disso, ele por fim poderá receber uma verdadeira ajuda, né? E poderá se dispor a modificar-se, né? E aí então nós percebemos que mesmo aquele ser, por mais delinquente ou mesmo criminoso que o seja, ele é um ser humano. Ele tem dor, ele tem feridas, ele tem sentimentos de menos-valia. Como todos nós, né? Como todos nós, né? Como os delinquentes que estão aí nos jornais, os criminosos, vieram a este mundo, muitas vezes foram maltratados, foram abandonados nas ruas, né? Crianças de pé no chão, sem um leito, sem um teto, sem saúde, sem comida, sem amor principalmente. Tem inveja das outras pessoas. Tem inveja da criança que, como ele, pode ir para a escola com seu uniforme, com seu material. Que tem o pai, a mãe, o avô ali esperando na saída da escola. Alguém que ele ame, né? Que passa na frente do restaurante, que dá com uma vidraça para a rua, ele olha lá para dentro, as pessoas estão se alimentando das melhores coisas e a barriga dele está roncando. Então ele se sente inferiorizado, ele é, entre aspas, a escória do mundo no seu sentimento. Então, um grave sentimento de autodesqualificação, inferioridade. E o que acontece? Ele passa a sentir muita inveja. E uma inveja terrível. E eu fico me perguntando, se nós tivéssemos nascido desta forma, será que nós não teríamos talvez agido como alguns na delinquência? Então, quando roubam, às vezes, acabam agindo com uma violência desmedida. Todos nós condenamos, e isto deve ser condenado, com certeza, mas o que ele está fazendo ali? Ele está despejando a raiva que advém de sua inveja sobre aquela vítima. Então, é por isso que a violência acaba sendo desmedida. Para roubar alguma coisa, ele agride, ele machuca, ele violenta. Ele coloca toda a sua raiva para fora. Toda a sua raiva. E, de certa forma, todos nós somos corresponsáveis
por esta sociedade que não dá oportunidade, que não dá amor, que não dá acolhida a cada pequenino ser que aqui lá nasce. E depois somos vítimas desta violência. Mas se dessemos uma outra assistência a cada pessoa que vem aqui, não aconteceria tudo isso. As coisas poderiam ser diferentes. Com certeza seria. Bom, Luiz Augusto, é uma pena, né? Nosso programa Consciência Espírita chegou ao final. Só nos resta te agradecer aqui a tua participação. Luiz Augusto, que está hoje aqui em Rio Grande, vai fazer uma palestra logo mais. E já fica o convite para que outras vezes que retornares, esteja aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer vir à cidade e vir ao programa, né? E vamos adiante com a nossa mensagem. Tá bom, obrigada. Obrigada a todos vocês também que nos assistiram aí nas suas casas e continuem prestigiando o programa Consciência Espírita, que hoje falou sobre gigantes destruidores da alma, com o nosso convidado, Luiz Augusto Sombril. Obrigada e até uma próxima edição.